Eu não fiz contato após o fato ocorrido de hoje, né, da prisão de Jair Bolsonaro. Nesse momento, estou recebendo informações ainda do que ocorreu e estou me prestando aqui a dar algumas entrevistas, utilizar a rede social para demonstrar o tamanho do absurdo disso. Porque, inclusive, na decisão do Moraes, ele cita a proximidade com a embaixada americana como motivo para prender o Bolsonaro. Cita também dizendo que o Ramagem, né, deputado federal, se evadiu do Brasil, segundo ele tem acusado, dizendo que isso daí também poderia criar a evasão de Jair Bolsonaro. Ou seja, estão responsabilizando Bolsonaro por ato de terceiro, né? E também estão colocando argumentação esdrúxula. É óbvio que o Jair Bolsonaro não precisa ser preso. Ele é um idoso de 71 anos de idade, passou por 7 cirurgias, com muita frequência, dezenas de vezes nos últimos anos, esteve num hospital, utiliza uma tornozeleira eletrônica inócua, porque ele tem vigilância até com câmeras 24 horas por dia contra a sua residência, inclusive com a possibilidade de policiais adentrarem a sua residência, o que viola a nossa Constituição e nunca foi aplicado anteriormente sequer com os mais perigosos traficantes de drogas e assassinos do Brasil. Então, o que o Moraes está fazendo? Ele está imprimindo uma tortura psicológica contra o Jair Bolsonaro, porque ele quer terminar o serviço iniciado pelo Adélio Bispo. A intenção de Moraes é, obviamente, assassinar o presidente Jair Bolsonaro, que tem se resistido fortemente, aguardando uma anistia para postular o seu nome à eleição presidencial do ano que vem. Débora Bergamasco, que viabilizou essa entrevista, a sua pergunta. Boa tarde, deputado. Obrigada por aceitar o convite aqui da CNN Brasil. Nossa, são tantas perguntas, né? Mas vamos lá. Gostaria de saber se te causou... só um reparo. Conversei com o Paulo Figueiredo, empresário, apresentador, e ele me disse que estava em contato, então, com o governo americano, o Departamento de Estado. Por isso que eu trouxe também essa informação, só para deixar claro. Aí eu sei que também os senhores dividem ali as tarefas. Deputado, é o seguinte, eu gostaria de saber se o senhor ficou surpreso com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje e gostaria de saber dessa informação que está um pouco nebulosa. Você tem a informação se o seu pai tentou mexer ali, alterar alguma coisa na tornozeleira eletrônica? Olha, Débora, especificamente não tenho nenhuma informação de bastidor com relação a isso. É claro que eu sempre fico desconfiado, porque isso daí, o que parece, veio da Polícia Federal, né? A mesma Polícia Federal que prende o Daniel Silveira à noite, um deputado federal que manda senhorinhas para a cadeia. Então, eu espero ouvir alguma informação mais fidedigna para me posicionar. No entanto, é claro que é totalmente sem utilidade essa tornozeleira no Jair Bolsonaro. Mais uma vez, um senhor de 71 anos de idade, que já passou diversas cirurgias, a saúde totalmente debilitada, numa prisão domiciliar, cercada por capangas do Alexandre de Moraes 24 horas por dia. Qual é a necessidade que tem de se colocar uma tornozeleira num homem desse? Como é que seria imaginar, olha o quanto ridículo seria imaginar uma fuga do Jair Bolsonaro nessas condições. Então, eu só consigo entender que essa tornozeleira eletrônica é um instrumento de pressão psicológica, uma tortura imprimida contra o Jair Bolsonaro. É porque ficaria muito descarado condenar o Bolsonaro à morte. Então, o Moraes ele sempre tenta utilizar de artifícios para dar ares de legalidade, tal qual ocorreu com o Clesão. Né? Anteontem, foram 2 anos de falecimento do Clesão em situação muito semelhante ao de Jair Bolsonaro. Problemas físicos, atestados de saúde, né? E o Moraes simplesmente ignorando tudo isso, passando por cima de tudo isso e colocando, né, os presos em condições fora da humanidade. Então, esse é o objetivo do Moraes, porque ele acredita que, assim fazendo, ele poderá enterrar o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro, ou ele acha que isso daí dará a ele uma condição melhor para tentar negociar uma retirada de lei Magnitsky contra ele e a sua esposa, né, a advogada Vivi Bastos de Moraes. E isso daí demonstra a ignorância do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque não é assim que se retira uma lei Magnitsky. Né? Ele está desesperado porque ele está vendo que a implementação da lei Magnitsky vai piorar para o lado dele e também porque os Estados Unidos não negociam com terroristas. Jussara Soares também tem uma pergunta, deputado. Deputado, obrigada pela entrevista. Deputado, nesta semana os Estados Unidos retiraram, em parte, a tarifa de 40% aplicada a alguns produtos brasileiros. O senhor imagina que essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro possa causar um revés nas negociações entre o governo Trump e o governo Lula em relação a essa questão comercial?
Em relação às tarifas, não, né? Porque não foi uma vitória exclusivamente do Brasil. O mundo inteiro, por exemplo, cito aqui a Colômbia, teve o seu café também retirado todas as tarifas. E ninguém falou que isso foi uma vitória da diplomacia da Venezuela. Até porque o presidente Petro basicamente foi na última reunião das Nações Unidas lá em Nova York fazer campanha contra o Donald Trump. Então, na verdade, o que ocorreu foi um aumento da inflação interna e isso daí pressionou o Trump a retirada das tarifas. Se o Trump nada dissesse, os seus opositores iam puxar esse capital político para o colo deles. Então, no meu entendimento, na minha visão, o Trump preferiu, né, atribuir essa questão a uma vitória dele, que tem trazido presidentes internacionais para a mesa de negociação. Então, eu não vejo qualquer vitória da diplomacia brasileira. Mais uma vez, aquilo que é vendido como vitória do Itamaraty não é vendido como vitória da diplomacia da Colômbia. E a gente pode perceber também que as sanções, todas elas se mantêm, né? Todos os vistos cancelados seguem cancelados. A Lei Magnitsky segue aplicada, e essa daí é que é a questão verdadeiramente política, que está debaixo do guarda-chuva da secretária de Estado, Marco Rubio, não uma questão comercial, como foi essa retirada das tarifas. Então, no âmbito das tarifas, eu acho que a prisão do Bolsonaro não irá influir, mas certamente no jogo político os bastidores já começam a esquentar. Eu recentemente vi aqui um tweet do conselheiro do Trump, o Jason Miller, falando, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Para todos aqueles que achavam que Alexandre de Moraes não iria colocar Bolsonaro numa prisão, né, que isso seria desumano, aí a prova para vocês verem. Então, cada vez mais vai se desgastando a imagem do Supremo Tribunal Federal Brasileiro perante a comunidade internacional, e eu acredito, finalizando, que isso dá margem até para outras sanções a outros atores. Caio Junqueira, direto de São Paulo, também se soma aqui na nossa entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Caio, sua pergunta. Boa tarde, deputado. Essa prisão do Jair Bolsonaro coloca que perspectiva para o bolsonarismo em 2026? Quem deve ser o candidato do bolsonarismo a presidente da República em 2026? Olha, já é difícil enxergar a democracia no Brasil. O principal líder da oposição, que arrasta milhões de pessoas para a rua, está condenado por um suposto golpe no momento que ele estava nos Estados Unidos, e parece que ele aguardou sair da presidência para tentar dar um golpe de Estado. Nem furado sem pé nem cabeça, né? Mas isso daí demonstra o desespero do Alexandre de Moraes. Aí as atenções se voltaram para mim. Eu estava falando, né, exigindo do meu partido, principalmente, para que colocasse meu nome dentro das pesquisas realizadas sob encomenda do Paraná Pesquisas. Enfim, não fui ouvido. Outras pesquisas começaram a ventilar o meu nome. E aí veio contra mim uma igual ridícula acusação do crime de coação, como se eu tivesse à minha mão, à minha disposição, um instrumento ilícito para pressionar os ministros do STF. Bem, a Lei Magnitsky é um instrumento lícito e não está à minha disposição. Então, se minimamente quisessem fazer algum trabalho jurídico em cima disso, deveriam investigar e processar Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que são quem toma a decisão com relação à Lei Magnitsky. Então, isso tudo daí é uma construção de uma narrativa para tentar me deixar inelegível, tal qual agora está sendo construída outra narrativa. Quando o Moraes trata uma vigília de orações, equipara isso a um ato criminoso, falando de modus operandi de milícia digital e etc., o que ele está fazendo? Ele está tentando atrair a responsabilidade para cima do senador Flávio Bolsonaro para tentar também condená-lo e assim cair na lei da ficha limpa e não poder se candidatar ano que vem. Pergunto a vocês, vocês acham que a comunidade internacional vai reconhecer uma eleição no Brasil nesses moldes? Eu adianto, não reconheceu a da Nicarágua, onde foram presos 7 concorrentes presidenciáveis do ditador Daniel Ortega. E também não reconheceu a da Venezuela, onde a principal líder opositora, Maria Corina Machado, foi decretada como inelegível pelo TSE venezuelano, controlado pelo Nicolás Maduro. Então o Brasil, infelizmente, segue a passos largos esse caminho desses atores internacionais da América Latina, que não é coincidência nenhuma, fazem parte de um grupo chamado o Foro de São Paulo, intimamente relacionado com as Farc, com o tráfico de droga, e eles sabem que não tem outro caminho que não retirar todos os opositores de uma eleição para que eles se perpetuem no poder.
Deputado, se fala muito também da questão do deputado Eduardo Alexandre Ramagem, me desculpe, eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque se traça até mesmo um paralelo com a situação do senhor. Tem um pedido já da Procuradoria-Geral da República de prisão dele e a PF trata a saída dele do Brasil como uma saída clandestina. O senhor chegou a fazer contato com o deputado Alexandre Ramagem? Há alguma chance dele retornar ao Brasil ou não há prazo para isso? Acho que essas perguntas têm que ser endereçadas ao deputado Alexandre Ramagem, né? Eu não tenho participação nenhuma com isso, mas, minha opinião pessoal, eu vejo com felicidade. Eu acho que ninguém pode ser decretado a cumprir uma pena, ainda mais tão larga quanto essa, né, sendo que não cometeu crime algum. Qual é a ameaça que o Ramagem tem para com a democracia brasileira? Absolutamente nenhuma. O que eu lamento é que o Moraes esteja mais uma vez rasgando a Constituição e responsabilizando o Bolsonaro por uma conduta de terceiro, algo que é proibido em nossa lei. Eu não posso ser punido porque outra pessoa tomou determinada conduta. E o Moraes anteriormente fez isso, né? Ele colocou de volta na cadeia várias pessoas que estavam em casa relacionadas ao 8 de janeiro, utilizando como fundamento que muitos deles fugiram para a Argentina. Ora, ele está punindo quem está seguindo a lei, que está no território brasileiro, com base na conduta de outros que saíram do país. Mas ele fica confortável. Por quê? Porque se alguém tenta denunciar isso, vai sofrer as mesmas consequências que eu estou sofrendo. Inclusive com a esposa, minha esposa até hoje não tem uma resposta disso, né, com as contas bancárias bloqueadas. E eu sou um deputado federal. Quando o Moraes faz uma ação dessa contra um parlamentar que tem imunidade parlamentar, ele sabe que ele está intimidando todo o resto para não se aproximar de nós. Aí eu vou falar para vocês, como é que fica o financiamento de campanha do PL ano que vem? Como é que fica, né, a gente dar apoio a candidatos ano que vem? Que se forem reeleitos, não terão imunidade parlamentar e vão ficar debaixo da perseguição do Alexandre de Moraes. Então o Moraes ele está moldando a política brasileira com base no abuso de seu poder. Ele quer controlar a eleição de 2026. E está tendo sucesso nisso com essa prisão do Jair Bolsonaro. Vai tentar me decretar inelegível e muito provavelmente está apontando os canhões agora contra outro inocente, que é o senador Flávio Bolsonaro. Dessa maneira, eu pergunto a vocês, restará democracia para as eleições de 2026? Ou será que com esse quadro de fatos que eu acabei de citar, finalizando, vai ficar fácil para a comunidade internacional dizer que o Brasil não é mais uma democracia, se equivalendo com a Venezuela? Débora Bergamasco. Deputado, pegando desse ponto que o senhor traz, né, segundo a sua avaliação, essa perseguição para tornar o senhor inelegível, seu pai já está inelegível, o senador Flávio Bolsonaro inelegível, que foram nomes que apareceram como possíveis candidatos à presidência pela direita. Duas perguntas. Seguinte, primeiro, o cerco está se fechando, por enquanto, então, né, se esse caminho que o senhor traça, se ele se concretizar, ficamos com o nome de Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e alguns governadores aqui que se dizem de direita. Minha pergunta, o senhor apoiaria algum desses nomes? E outra pergunta, que ela é um pouco mais profunda, deputado. Quando, às vezes, a oposição, quando está numa ditadura, ela acaba se evitando, boicotando a eleição, porque sabe que não é uma eleição séria, não é uma eleição transparente, não é uma eleição justa. Na sua avaliação, já que o senhor diz que o ministro Alexandre de Moraes está agindo para interferir na eleição, então, se isso de fato for verdade, não é uma eleição limpa. O senhor defenderia, então, que a direita boicotasse e não participasse da eleição, já que são cartas marcadas? Débora, primeiro, iniciando com todo respeito a resposta à sua primeira pergunta, né? Se for um cenário sem Eduardo, sem Flávio, sem Jair, já não há mais democracia. Para mim, tanto faz quem será, né, o presidente de direita, porque por mais que ele possa até ser, né, visto como alguém de direita, isso significa que ele não vai ter poder para agir livremente. Tudo que ele fizer, ele vai ter que pedir a bênção do STF, que é o que basicamente já ocorre hoje até mesmo dentro do Congresso. Situações ridículas, onde autoridades parlamentares têm que, antes de sequer votar uma lei, perguntar à Suprema Corte se pode ou não votá-la. E muitas das vezes, né, tem gente que trata isso daí como aceitável, como normal. Então, eu não pretendo participar de nenhum espetáculo circense para que assim seja dado ares de democracia a esse ato. A questão do boicote é uma questão que pode ser discutida.
né? Mas o que eu de antemão consigo garantir é a todos aqueles que pretendem se lançar como candidatos à direita que tenham o seu passaporte em dia, o seu visto americano em dia, uma conta bancária fora do Brasil e todos os instrumentos necessários para fugir de uma eventual perseguição, caso não tenham êxito, né, na sua eleição. Eu acho que isso daí deve ser feito. Eu acho que todos nós temos que pensar que não estamos mais num regime normal no Brasil. Acabei de falar do meu caso. A minha esposa está com as contas financeiras bloqueadas. Daniel Silveira foi preso durante a noite. A esposa dele também, impedida de usar rede social, contas bloqueadas. Então, isso tudo daí é o regime alexandrino que a gente está vivendo. Eu acho que de dentro do Brasil é difícil, né, que nós temos armas para lutar contra isso, mas mais para frente vamos ver como é que vai ficar esse cenário eleitoral, para saber quem serão os candidatos e quanto poder o Alexandre de Moraes vai ter ou não para tentar controlar essa eleição. Jussara. Deputado, hoje, novamente na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou 2 fatos: a proximidade da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro com a Embaixada dos Estados Unidos e também o suposto planejamento de pedido de asilo à Argentina. Na sua avaliação, o ex-presidente deveria ter pedido um asilo político antes, ter deixado o país antes? O senhor era a favor disso? O senhor defendia esse asilo político? E quais as possibilidades do ex-presidente pedir ajuda a aliados, a políticos de direita, governantes de direita em outro país? Jussara, agora já não há mais muito o que possa ser feito, né? Eu acho que a gente tem que fazer a pressão internacional, né? Muito que pode ser feito para evitar essa prisão, até porque ele está, nesse momento, se não me engano, até na Polícia Federal, né? Então, o que a gente está conseguindo perceber é que tem que ser feita uma pressão internacional, né? Para que o Bolsonaro, né, seja internamente no Brasil recebida essa pressão e seja votada a lei da anistia. Eu nunca vi do meu pai nada assinado de próprio punho ou dele comentando com relação a asilo. Mas eu, mais uma vez, aqui eu realço. Eu acho que é justo. Todas as pessoas do 8 de janeiro, o deputado Alexandre Ramagem, se realmente for essa a intenção dele de ir aos Estados Unidos, de fugir de uma pena injusta. Entenda uma coisa, quando um bandido comete um crime e ele vai para a cadeia, isso é quase como se fosse na cabeça dele um acidente de trabalho. Ele sabe que estava incorrendo naquele risco ao cometer atividade delituosa. Outra coisa é a cabeça de alguém que não cometeu crime algum. A gente não pode cair nessa narrativa de achar que o presidente Bolsonaro esperou o momento onde ele não era mais presidente, onde ele nomeou os chefes de força, né, da Marinha, Exército e Aeronáutica indicados por Lula antes de deixar a presidência, no momento que ele não estava mais no Brasil e colocou em campo velhinhas e pessoas desarmadas, lembrando, não foi dado um tiro e não foi apreendida uma arma de fogo durante o 8 de janeiro, para que nesse momento Bolsonaro tentasse dar um golpe de Estado. Pelo amor de Deus, mais ridículo do que isso, é só pensar que o Bolsonaro estava planejando uma fuga. Um senhor de 71 anos, numa prisão residencial, num país onde todo mundo conhece ele, vigilância 24 horas por dia, câmera com sensor de movimento, e então ele conseguiria fugir. Óbvio que não. Né? Mais uma vez, essa tortura é instrumento, essa tornozeleira, ela é instrumento de tortura contra o Jair Bolsonaro, numa tentativa do Moraes de repetir aquilo que já ocorreu com o Clezão, que é assassiná-lo. Então eu tenho que minimamente vocalizar isso, enquanto ainda me resta um espaço, né, numa imprensa aqui como a CNN, que eu agradeço essa oportunidade, e também as minhas redes sociais. Deputado, só para ficar claro, o ex-presidente agora está preso na Polícia Federal, mas o senhor disse que outras pessoas que estejam numa situação condenados, a exemplo do que o Ramagem fez, também devem deixar o Brasil? O senhor é a favor disso? Sim, porque eu não sou a favor de colocar inocentes encarcerados. Eu estou vendo uma narrativa sendo construída para se jogar um jogo político. Querem controlar a eleição de 2026, prendendo essas senhoras, prendendo parlamentares, eventuais futuros senadores, que é o meu caso, ou presidenciável. Flávio Bolsonaro agora é outro caso. Então, eu não posso entender isso daí como normal, como justo. Então, minimamente, ainda que não seja o cenário ideal, né, porque isso demonstra que já não há mais democracia ou esperança de uma justiça vinda da Suprema Corte, eu acho que, sim, vale a pena você lutar pela sua liberdade. Deputado, eu vou insistir nessa pergunta da Jussara, rapidamente, antes de passar a palavra ao Caio. Essa defesa que o senhor está fazendo de uma fuga, ela se estenderia ao seu pai também?
eu não vou dar essa oportunidade para o regime. Me reservo ao direito de ficar calado, né? Eu acho que o meu pai está sofrendo demais. Mais uma vez, é um idoso, né? Dezenas de vezes foi ao hospital, muitas vezes sendo internado, 7 cirurgias, vigilância 24/7 pelos capangas do Moraes na porta da sua casa, ou por vezes até dentro da sua casa, um tratamento que não foi dispensado a nenhum assassino em série ou traficante de droga do crime organizado do Brasil, e ainda assim imaginar que ele possa fugir, eu acho que é ridículo ficar imaginando essa possibilidade. Caio Junqueira. Deputado, família Bolsonaro poderia apoiar Tarcísio de Freitas a presidente em 2026? Cara, a sua pergunta é muito pertinente, mas nesse momento eu prefiro focar aqui na questão da ilegal prisão do Jair Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tiver que colocar outro nome adiante, isso significa, né, que o Moraes venceu uma batalha e está forte dentro do Brasil ainda. Eu não quero chegar ao cúmulo de permitir que o Moraes molde, né, que o Moraes que passe pela chancela dele quem possam ser os presidenciáveis ano que vem. Eu acho que se o Flávio for adiante com a sua candidatura, ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer perseguição, ele tem que estar preparado para tudo. Mas se ele conseguir resistir a isso tudo, ele vai performar muito próximo daquilo que performaria o Jair Bolsonaro. Porque ele carrega o nome, ele tem o mesmo sentimento que o Jair Bolsonaro, desde pequeno, escuta dentro de casa os conselhos do então vereador e capitão do Exército Jair Bolsonaro. Então vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos e ver se realmente o regime vai por esse caminho. Deputado, seguindo ainda com o que vocês estão conjecturando de planos eleitorais para 2026, né? A gente percebe que Tarcísio começa a ser uma opção, inclusive para o senhor, que em outros momentos teve um posicionamento um pouco mais afastado do governador de São Paulo. O que vai ser definitivo para que essa decisão seja tomada? O quanto essa decisão está nas mãos do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu não estou ensaiando uma reaproximação com o Tarcísio, não. Eu só não estou querendo aqui repetir os argumentos que eu já utilizei para desviar o foco daquilo que é o principal, que é a prisão do presidente Jair Bolsonaro. A minha opinião sobre o Tarcísio de Freitas segue sendo exatamente a mesma. Eu não quero que ninguém nutra a esperança de achar que eu vou acabar com as minhas críticas ou mudar de lado por conta dessa pressão de colocar o meu pai como um sequestrado, como um refém, dentro de um cárcere privado sem qualquer necessidade, e que apenas objetiva em assassiná-lo. Eu acho que todos nós temos que ter em mente a psicopatia do Alexandre de Moraes. Não há necessidade nenhuma de prender o presidente Jair Bolsonaro. Fica óbvio qual é a intenção de Moraes em fazê-lo. É por isso que eu acho que a eleição do ano que vem é um tema até secundário nesse momento. Por agora, o meu foco é falar de Jair Bolsonaro e não dividir o holofote com a questão presidencial de 2026. Débora. Deputado, o que causa mais preocupação em relação à prisão de Jair Bolsonaro, né? O regime domiciliar, a papuda, hoje ele está na superintendência da Polícia Federal, quer dizer, qual que é o pior dos cenários? Olha, todas essas opções elas são injustas, né? Mas dentro das possibilidades hoje em dia, eu acho que o ideal seria uma prisão domiciliar, em que pese isso daí, se tortura demais uma pessoa que é inocente, que não roubou o povo brasileiro, talvez tivesse roubado, não estivesse nessa situação, né? Teria muito a pagar a advogados com bom trânsito dentro da Suprema Corte, mas acho que dessas opções daí, obviamente, a prisão domiciliar é a que menos impactaria, eu acho, né? Seria a menos injusta de todas elas, mas deixando claro aqui que não veria justiça nisso daí. Mais uma vez... Mas e a pior? A pior? O pior é colocar ele dentro de uma prisão comum, por óbvio, que é o que eu acho que o Alexandre de Moraes vai fazer. Né? Ele vai tentar fazer isso daí para tentar assassinar o Jair Bolsonaro. Eu acho que isso daí aumenta as chances de uma pressão vinda aqui dos Estados Unidos maior. Eu acho que mais atores, por exemplo, o PGR, que está validando tudo que o Moraes está fazendo, Paulo Gonet, de entrar à frente de uma lei Magnitsky, ele e a sua família, mas, se forem por aí, podem ter certeza, os Estados Unidos não negociam com terroristas. Caio Junqueira.
Deputado, eu queria uma avaliação sua sobre a sua atuação aí nos Estados Unidos. Desde o começo do ano, o senhor atua pelo que o senhor batiza de uma tarifa Moraes, junto à Casa Branca, mas desde então, 3 consequências disso na política doméstica brasileira. Processo de anistia, projeto da anistia no Congresso travou, Lula recuperou popularidade e competitividade para 2026 e seu pai foi preso. O senhor não acha que a sua atuação aí mais atrapalhou do que ajudou a direita brasileira? Negativo, cara. Se não fosse essa pressão vinda dos Estados Unidos, sequer seria votada o requerimento de urgência da lei da anistia, que foi aprovado com 311 votos na Câmara dos Deputados. Isso é claro até para alterar a Constituição brasileira. Né? O que nós conseguimos fazer foi, historicamente, colocar pela primeira vez, contribuir para que seja aplicada uma sanção contra o violador de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes, que talvez agora, embebedado dessa narrativa de proximidade do Trump com Lula, fique confortável para essa prisão de hoje contra o Jair Bolsonaro. E, mais uma vez, a tarifa ela foi retirada por conta da inflação norte-americana, não com base no sucesso da diplomacia brasileira ou necessariamente desses diálogos entre Lula e Trump. Porque, se assim for, temos que parabenizar também a diplomacia da Colômbia, porque foi retirada a tarifa do café colombiano. E a gente sabe que não foi êxito nenhum das relações internacionais do presidente da Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Então, o Alexandre de Moraes, ele pela primeira vez viu consequências, tanto é que está me perseguindo. Se a minha atitude realmente fosse benéfica ao Moraes ou ao governo Lula, eles estariam deixando a gente à vontade aqui fora. E não é isso que acontece. Se ele está tendo que se expor para me condenar por um fantasioso crime de coação, é porque ele sabe que eu tenho uma candidatura presidencial competitiva. E sendo presidente da República, tendo a maioria do Senado, a primeira coisa que eu faria era o impeachment do Alexandre de Moraes. E ele sabe muito bem disso. Então ele tenta moldar o tabuleiro político de 2026 através dessas inelegibilidades por crimes pequenos, para não ruir tanto por aí, e dessa maneira conseguir controlar a eleição não só para presidente, mas também para o Senado do ano que vem. É isso que eu vejo aí com o Moraes. Eu vejo como muito exitoso a minha atuação aqui fora. Mais uma vez, trouxemos consequências ao Alexandre de Moraes. Ele parou de derrubar perfil à torta e à direita na internet. Cito, por exemplo, aqui o Alan dos Santos, que tem dezenas de contas no Instagram. A conta dele não foi mais derrubada. Outras pessoas retomaram acesso às suas redes sociais. Então, isso tudo não é algo por acaso. É porque ele viveu um momento ruim. Ele acha agora que ele está forte o suficiente, então a gente vai trabalhar novamente para que ele sofra as consequências de um endurecimento da lei Magnitsky e sugerir, se forem nos perguntado, a dar a nossa opinião, que outros atores também recebam essa mesma sanção vinda dos Estados Unidos. Jussara Soares, suas perguntas. Deputado, o ministro Alexandre de Moraes cita especificamente iniciativas do senhor e também do senador Flávio Bolsonaro como justificativa para esse endurecimento jurídico em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria saber se o senhor se arrepende de alguma atitude ao longo de todo esse processo da trama golpista, o que faria diferente? E para finalizar, uma última pergunta. O senhor, neste processo, nessa sua atuação nos Estados Unidos, o senhor vê nas últimas semanas a gestão Trump soltando a mão do ex-presidente Jair Bolsonaro? De maneira nenhuma. Eu, primeiro, não me arrependo de nada. E a gente já sabia que o Alexandre de Moraes sempre ia dobrar a aposta. Eu já sabia que ele utilizaria meu pai como refém. E eu estou dando um recado claro. Moraes, você pode prender o meu pai, você pode assassinar o meu pai. Eu não vou parar. E, graças a Deus, os Estados Unidos não negocia com terrorista. O que está em jogo aqui não é a vida do meu pai, simplesmente. É o país inteiro. A gente está lutando pela democracia no Brasil, é pela liberdade. Porque se você não puder fazer uma entrevista, se você tiver que perguntar, olha, posso falar disso ou daquele assunto, ou como eu já vi acontecer na Câmara dos Deputados, deputados reunidos, debatendo se podem ou não falar determinado termo ou determinado assunto da tribuna, se isso não poderia gerar problemas como geraram para o Daniel Silveira. Então é disso que a gente está falando, é salvar a democracia, é preservar as liberdades. Porque quando você não consegue criticar, não há democracia que resista, porque não há aperfeiçoamento da sociedade, ela vai ficar estagnada. Numa ditadura não se gera riqueza. Se você for olhar Nicarágua, Venezuela e Cuba, passam maus bocados, por quê? Porque vivem ditaduras socialistas sanguinárias. Isso daí eu não quero que aconteça com o nosso país. Então, em que pese, cortar o meu coração, se tratar do meu pai, por óbvio, eu sou filho, eu sinto isso daí na pele, mas eu
estou aqui mandando um recado. Sigam firmes e fortes. Eu aqui estou firme e forte, sou filho dele. Então não há motivo para que ninguém esmoreça, né? O jogo continuará sendo jogado. Nós mantemos a nossa mesma posição, com os mesmos relacionamentos com as autoridades americanas. Recentemente, as idas a Washington, elas só não foram tão intensas porque ocorreu o shutdown, né? Um problema americano quando não se vota o orçamento e as autoridades americanas não comparecem ao trabalho, são impedidas pela lei de irem trabalhar. Então não fazia sentido seguir com essas reuniões dentro da Casa Branca ou nos arredores. Mas agora que acabou o shutdown, tem a possibilidade de retorno. Vamos ver aí os próximos passos, né, de lado a lado, o que vai acontecer.